Vamos para a fiança, porque é o seguinte, o Diddy tentou, sem sucesso, obter a liberdade sob fiança nesta quarta-feira. O juiz negou o pedido, alegando que o rapper demonstrou desrespeito pelo Estado de Direito e propensão à violência. A sentença está prevista aí para o dia 3 de outubro, mas pode ser antecipada a pedido da própria defesa. O veredito foi visto como uma vitória parcial para o P. Diddy, que foi inocentado das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão, esses crimes que poderiam levar ele à prisão perpétua. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é hora de bastidor, né, Vini? Uma pergunta para Carla com relação a essa questão da fiança, né? Porque isso é importante. Entende-se, então, que o juiz considerou, mesmo os crimes que ele foi considerado culpado, graves, né? Porque senão teria sido concedida essa liberdade. Mas fazendo até uma comparação com o Brasil, se ele pegar essa pena aí máxima de 20 anos, ele cumpre os 20 anos, ele consegue ser solto antes? Ele vai... Como é que funciona? Tem alguns detalhes importantes. Aí, conversando com juristas, e todos eles falam, vamos prestar atenção se o juiz vai conceder direito à fiança. Se conceder, a pena vem baixa. Se não conceder, a pena deve ser alta dentro da máxima que ele pode ter. O que isso quer dizer? Que, olha, o juiz, aí já diferentemente dos jurados, entende que os crimes que ele cometeu foram gravíssimos. E aí a gente precisa entender quem é Arun Subramanian. Então, esse é um ponto importante. Porque De onde vem? É amigo de quem? Então. Do que se alimenta? Do que se alimenta? É progressista, conservador? Não, Arun Subramanian... Botou no Trump, no Biden? Ele é discípulo de Ruth Ginsburg. Quem é essa mulher? Gente, essa mulher é uma das mulheres mais fantásticas que a Suprema Corte, né, Federal dos Estados Unidos já teve. Então, ele trabalhou muitos anos como assistente de Ruth. Ele é completamente pró-direitos das mulheres. Ele é muito preocupado com a questão das violências contra mulheres, porque isso era a base, o pilar da Ruth. Então, ele está de olho, que agora é uma outra fase processual, que é a fase de sentença. Ele vai chamar as vítimas, ele vai perguntar o que esse crime causou na sua vida. Exatamente. E a palavra da vítima para ele é importante. Ele, inclusive, pode pedir outras testemunhas. E aí, um outro detalhe para vocês, prestem atenção. Ele é uma pessoa que gosta muito do trabalho de uma outra mulher. Quem? Ann Burgess. Quem é doutora Ann Burgess? Doutora Ann Burgess é uma das maiores perfiladoras criminais dos Estados Unidos. É ela que cria o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Tem até uma série na Netflix sobre a vida dela, que é Mindhunter. Ela estudou os perfis dos maiores predadores sexuais, serial killers, dos maiores criminosos americanos, Unabombers, tudo isso. E o que acontece? Ela fez já uma análise muito bem feita do perfil do Diddy. Possivelmente ela será ouvida por ele. Ô, Carla, Você pode considerar essa análise. Sim. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com um pouco de dúvida, assim. Ele ofereceu 1 milha, né, de fiança. Sim. Corre-se o risco agora dele oferecer 5. Não, mas não Daqui a adianta. 10 dias, Não. 10 milhões. Não, 15, o juiz 20. já falou, vai continuar preso. Não vai ter fiança. Paga o que você quiser. Não, ele voltou Não vai ter jeito. pro centro, né, de detenção ali do Brooklyn, né, ali na região de Nova York. Ele já disse, o juiz já falou, você vai aguardar a sentença encarcerado. E pode durar aqueles 6 meses, como você já tinha falado, né, cara? E aí ele vai ter esse prazo. Agora é toda uma fase muito técnica. Ele é um juiz legalista, ele é um juiz que ele procura também a justiça restaurativa, ele não trabalha a justiça punitivista, que são duas justiças muito discutidas nos Estados Unidos, mas ele entende que o impacto de dor que ele causou na vida dessas mulheres foi muito grave. Por isso ele falou, não terá
né, essa liberdade momentânea concedida. E é lógico, gente, que depois que o juiz aplicar a dosimetria, esse tempo que ele ficou preso conta, viu? Então já elimina esse... Ele tá Entendi. Então se o juiz... Entendi. Mas não tem nenhuma forma de progressão de pena. Não. O que tem é o seguinte... Se ele, por exemplo, lê um livro ali... A saidinha. Ou se ele for bonzinho na prisão. Não, saidinha. ele vai para um sistema, né, penitenciário federal de segurança média. Como ele não cometeu, acho que a gente não sabe, né, nenhum homicídio, ele não está ligado a nenhuma gangue de tráfico de drogas, ele não deve ir para nenhuma prisão de segurança alta e nem nenhuma supermax. Até porque ele não ganhou prisão perpétua, nada disso. Então, ele vai para uma penitenciária, né, que é um outro... Ele sai do presídio, gente, depois que ele recebe a sentença, aí é a penitenciária. Ô, Carlinha, na tua visão é o quê? 20 aninhos? No máximo? Eu acho que não. Menos? Se pudesse arriscar. A promotoria está pedindo 5 anos para cada uma das vítimas. Então, seriam 10 anos. Aí a defesa está pedindo, olha, mas não pode ser pena concomitante, ou seja, 5 no máximo. Então, assim, eu acho que ele vai ficar entre 5 e 9 anos. Não, Carla, assim, é tão revoltante, porque você vê tudo que o cara fez. Aquele vídeo, só aquele vídeo, pra mim, não tinha nem mais discussão de absolutamente nada. O cara pode pegar só 5 aninhos, saiu de graça. Mas vamos. Saiu de não, graça. mas calma, peraí. Vamos ver por um outro... Ficou bom pra caramba pra ele. Um dia no sistema prisional, gente, é horrível demais. Claro. Agora, vamos entender o que aconteceu com a vida, com a carreira dele. A gente acabou. Ele acabou. Isso é uma realidade. Vai ter muita grana ainda. Quantos anos ele tem hoje? 55. 55. Você vai pegar uns 5 aninhos e vai pra 60. Em 10 aninhos... mas acabou. A carreira acabou. Mas ele ainda tem muito dinheiro. Não, Vini, as pessoas esquecem. Não é o que tempo só esquecem, passa. Paulo, não. Esquece. Olha o goleiro Bruno, jogando O goleiro futebol. Bruno não voltou a jogar. Foi contratado, sei lá, nos times. mas Os caras esquecem, escutem aqui. O que acontece? acontece? Essas pessoas vivem de grandes contratos. E aí, cadê esses contratos? Tem alguma marca que vai apostar nele? Eu duvido. Eu acho que não também. Entende? Nenhuma marca mais quer Que a bom, imagem né? dele. Então, é o seguinte, ele vira, sabe, uma pessoa não grata. E é lógico, vai ter lá uma meia dúzia de gente doida achando que ele ainda é, né, maravilhoso. Mas a história dele... E aí vem, pra mim, que é a fase pior, que é a do julgamento. Nossa, ainda tem a pior. Tem. Que é, gente, ele virou... Agora, assunto para streaming. Vai ter série, vai ter filme. De repente ele participa da Fazenda. Assim, vamos chamar ele para uma entrevista aqui no Além da Notícia, pra gente arregaçar ele. Ele nunca mais vai ter paz, entende? E quando assim, a gente está falando do noticiário, que a gente diz que é a notícia de hoje. Mas quando você vai para uma fase de filme, documental, é eterno. Isso é um produto de cauda longa. As pessoas vão assistindo. Ryan Murphy já prometeu uma série sobre ele. Olha só. Vai sair. Eu só acho assim, a prisão, ela de alguma forma precisa buscar algum tipo de reconstrução naquela determinada pessoa. Sim. Eu não vejo reconstrução num ser humano desse, entendeu? Não existe reconstrução num cara desse. Por isso que eu acho que ele tinha que pegar perpétua. A única coisa é que quando ele sair, ele vai pesar novamente, ele vai voltar a cometer esses atos, não, né? Mas... E não é só isso. Isso é dito pela própria doutora Anne Burgess. Não existe ex-estuprador. Tá exato. Não é só isso. Ele só precisa ter a oportunidade para cometer este crime novamente. Se ele tiver, ele vai cometer. Porque isso está dentro dele, é dele, né? É uma questão de controle, poder e desejo. Exato. Então, é isso que vai acontecer. As pessoas que se relacionarem com ele vão sofrer. Deixa eu só trazer uma coisa. Por favor. Maníaco do parque. Quando tem mulher, gente, aqui, vamos voltar para o Brasil, olha o que esse homem fez, né? E assim, dá assassino. pra ser solto, né? É uma loucura, não consigo nem imaginar como. Mas não tem mulher que foi ali se relacionar com ele e depois falou, nossa, eu não imaginava tudo. Aí você pergunta, mas você casou com o maníaco? Você quer se relacionar com o maníaco? E depois fala, nossa, ele é violento. Eu falei, mas
Não, ele Que matou bom, né, que essas você sabe. mulheres, Porra, que bacana. entende? Então, assim... Parece que sim. Não tem reconstrução, tem gente que Não. tem que morrer na cadeia. E não é meu. só isso, tem algumas pessoas que acreditam que elas vão ser as salvadoras. Não, eu vou salvar o Diddy, comigo ele será diferente. Não será diferente. É isso aí, Isso Carlinha. não muda. As mulheres precisam se afastar de homens como ele. Corretíssimo. Ele é um perigo. Ele é perigoso. Agora, já que você citou isso, cara, acho que uma pergunta mais importante, devido depois a essa sentença, como é que fica para outras mulheres que são vítimas dessa mesma violência sexual? Uma decisão como essa pode intimidar mulheres que sofrem isso a fazerem a denúncia a partir de agora nos Estados Unidos? Eu acho que é uma questão de cultura, né? Nós precisamos apoiar essas mulheres sempre, acolher, apoiar, ouvir, entender, porque esse é o nosso papel aqui também. É muito difícil para uma vítima, gente, é muito difícil. E eu posso dizer isso porque eu lido pessoalmente com muitas vítimas de violência doméstica, muitas vítimas de violência contra a sua dignidade sexual. Então, assim, é um processo de revitimização. Você tem que falar sobre aquilo dá pânico. Tem mulheres que relatam, assim, dores no corpo, mal-estares. Então, assim, a gente precisa entender que não é fácil. Então, cada mulher que consegue fazer isso, ela merece todo o nosso carinho, aplauso e acolhimento. Carla, hoje, no Caso a Caso, vocês vão acompanhar mais detalhes desse processo, porque vai começar agora um processo no caso P. Diddy, que são os bastidores. Os bastidores, uma conversinha da defesa aqui, um diálogo aqui, um almocinho ali, isso rola lá nos Estados Unidos. Vem série boa aí, hein, Vem Paulinho? série boa e vai ter muito bastidor, porque, mais uma vez, vocês pensam que o Diddy acabou, mas não acabou, não. Agora é que são elas. Então os caras já conseguiram descartar o mais pesado. E aí agora os caras vão tentar negociar ainda se vai ser 10 anos, 5 anos. Mas no final das Como contas... será? Em que sistema prisional? Eu quero só que você dê uma olhadinha aí nessa imagem que eu vou pedir pro Fefe colocar. Só pra vocês terem uma ideia. Tem louco pra tudo nesse mundo, hein, meus amigos? Tem louco pra tudo. Olha lá. Isso aí são os fãs do P. Diddy ontem, na porta, Mas na quantas fãs? porta Que é isso, do tribunal, Não, tem uma mulher só. comemorando, feliz da vida, que Coitadinha. ele conseguiu, de alguma forma, amenizar a pena Posso contar dele. uma coisa? Eu morei muitos anos em Nova York. É que os Estados a Unidos é coisa muito que louco, né? mais tem Olha nos isso, Estados gente. Unidos, gente, é louco. É gente doida. Louco. E eu vou te falar, americano tem mais medo de louco do que de criminoso, porque louco é louco, viu lá? Louco, assim, é de carteirinha, que você fala assim, o que a pessoa Meu tá Deus do comemorando, céu. entende? Esse homem é um... isso, cara? Desculpa, agora eu posso falar, ele é um lixo. Um lixo, um vagabundo. Ele é um lixo, gente. Ele é um lixo de ser humano. Ô, Carlos, você já deve ter falado aqui, o julgamento ele não foi transmitido, por quê? Não, porque é um regulamento, não é uma lei, é um regulamento das Cortes Federais Americanas, né? Tá. E os julgamentos não podem ser transmitidos, a não ser que o juiz ali dê a permissão. Autorize. Diferente das cortes estaduais ou cíveis. Carlinha, estamos com quase 1.400 pessoas ao vivo nos acompanhando na manhã desta quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Mas menos de 700 likes. Estamos com menos da metade de likes. Dá o like, gente. Vou pedir o like, Carlinha, porque é o seguinte... Vamos chegar nos 1000. A gente enche o saco esse negócio do like, mas vocês não sabem pra como é ter importante. engajamento. Vocês não Ajuda. sabem como ajuda a gente. Então, gosta do nosso trabalho, acha que a gente tá fazendo um negócio legal, senta esse dedo Pra no gente like e poder bora pro trazer 700. mais pessoas bacanas aqui pra vocês. Escuta, amanhã ainda vai ter um rescaldo aí de pedir e a gente vai trazer mais informações.